Bem, turma, vamos dar sequência à aula, né? Tava até com saudade já de continuar essas aulas aqui, né? Que para mim é motivo de muita honra estar realizando esse trabalho. Vamos falar hoje sobre travessão. Usa-se travessão para introduzir o quê? Para introduzir a fala de uma pessoa ou personagem. Exemplo. Apertando o cinto largo, o capitão falou orgulhoso. Se ligue nesta frase que vem agora como resposta. Coloque essa frase na outra linha, usando o travessão, iniciando-a para dizer o que o capitão falou. Essa é a resposta. Tudo ocorre na minha frente. Usa-se travessão para o quê? Para separar palavras, expressões ou frases explicativas, como ou frase explicativa. Como é esse uso? Pode ser usado intercalado na frase maior. Para isso, ou seja, para intercalar, use um dos 3 caracteres. Prefira o travessão duplo, com ou sem acento após o mesmo, né? Após o travessão, ou use o travessão. Ou no final de frase, onde não quer encerrá-lo usando o ponto final. Ou seja, esse travessão duplo é usado intercalado na frase. E também pode ser usado o travessão simples no final, né? De frases, onde não quer encerrá-la usando o ponto final. Aí segue em frente, né? Daí segue a frase após colocar o travessão simples, sem acento após. Ou seja, você coloca, não quis encerrar a frase, põe o travessão simples e segue a frase até o final dessa tal frase aí, sem colocar acento após a colocação desse travessão, até finalizá-la. Podendo aqui, finalizando, usar também, no lugar do travessão, usar parênteses, colchetes, mas faça quase sempre o uso do travessão. Exemplos. Exemplo 1. O coqueiro gigante tem muita importância no Nordeste brasileiro. A região comporta 80% das áreas cultivadas e as lavouras estão situadas, em sua maior parte, em propriedades com menos de 10 hectares. Vamos destrinchar essa frase, né? Para a gente entender melhor. O coqueiro gigante tem muita importância no Nordeste brasileiro, né? Aí a gente abre travessão. Aí coloca dentro do travessão, do travessão duplo, nós vamos colocar a região, essa frase aqui, né? A região comporta 80% das áreas cultivadas. Aí fecha o travessão. E segue a frase. E as lavouras estão situadas, em sua maior parte, em propriedades com menos de 10 hectares. Esse foi o primeiro exemplo. Exemplo 2. Eles falam para todo mundo que está a fim de ter prazer. Abre travessão, né? Aí coloca essa frase aqui. Esse travessão que eu estou colocando aqui é um travessão simples, ou seja, ele é no final da frase. Aí você coloca aqui, né? Eles falam para todo mundo que está com acento no A, a fim de ter prazer. Aí abre travessão simples, ou seja, o do final da frase. Aí segue a frase, ou melhor, vírgula, muito prazer. Então foi utilizado aí o travessão simples, o travessão que é usado no final da frase. Aquele anterior foi travessão duplo, que usamos intercalado à frase.
Usa-se travessão para separar o quê? Para separar orações intercaladas no texto. Exemplo: Toshiro, onde estará ele hoje? Aqui desmembrando a frase. Toshiro abre travessão, aí coloca a frase, essa frase aqui, onde estará ele hoje? Fecha a travessão. Era um japonesinho tímido e estudioso. Ou seja, a frase inteira é essa aqui, né? Toshiro, onde estará ele hoje? Era um japonesinho tímido e estudioso. Então, desmembramos a frase aí, botamos Toshiro, abre o travessão, põe a frase dentro desse travessão, né? Que vai ficar intercalada, vai ser um travessão duplo. Aí põe essa frase dentro dos dois travessões. Onde estará ele hoje? Aí fechou, né? Esse travessão que ele é duplo e segue a frase. Era um japonesinho tímido e estudioso. Observação. Esses dois exemplos acima trazem conteúdo que estão entre travessão e que você pode tirá-los do contexto. Ou seja, tirar esse conteúdo, né, que está dentro da travessão, você tirar do contexto, que não interferirá no nexo da frase. Por que não interferirá no nexo da frase? Porque esse colocado entre travessão é tipo assim, é de importância, né? Mas é uma importância secundária, né? Não tem aquele valor total da frase principal. Então é por isso que é colocado em travessão, entre parênteses, essas coisas aí tem valor secundário. O mesmo ocorre se vier no final da frase, né? Com um só sinal de travessão. Ou seja, aquela travessão que a gente bota no final da frase, se a gente tirar o que está ali nele também, não vai interferir no nexo da frase. Fica tudo certinho. Botando o que vem após a travessão final ou o travessão duplo, não vai interferir não no nexo da frase, né? Parêntese. Os parênteses separam realmente algo dentro do texto, porém deve se restringir à intervenção de valor não tão importante quanto a parte principal. Então, abre o parêntese, abre o colchete, abre o travessão. Acabei de falar agora, né? Que o que está dentro de parênteses, colchete e travessão, não tem esse valor todo não, da parte principal não. O que vale mesmo é o restante da frase, o início da frase, o restante da frase. O que está dentro desses 3 caracteres aí que eu mencionei agora, não vai mudar o nexo da frase não. Então você pega, voltando aqui, né? O valor, né? Porém, deve se restringir à intervenção de valor não tão importante quanto a parte principal. Então, abre o parênteses, colchete, travessão e escreve-se aquilo que se deseja e fecha-se o parênteses, fecha o colchete, fecha o travessão, conforme o caso, né? Observação. Mais uma vez saliento, o conteúdo que está dentro do parênteses, dentro do travessão e dentro do colchete pode ser retirado do seu interior, que não interferirá no nexo da oração, ou seja, no nexo da frase, pois trata-se de um conteúdo de valor secundário. Agora eu vou falar sobre colchetes. Colchete, também conhecido como parêntese reto. Colchete também conhecido como parêntese reto. Usa-se colchetes para inserir, ou seja, colocar comentários e observações em textos já publicados. Exemplo. Machado de Assis escreveu muitas cartas a Silvio Dinarte. Silvio Dinarte
pseudônimo ou apelido de Visconde de Taunaí. Visconde de Taunaí foi o autor de Inocência, o romance de Inocência. Eu faço aqui um comentário particular meu sobre algo acontecido, lido por mim, no romance de Machado de Assis. No caso aí desse pseudônimo, né? Do apelido, né, de Visconde de Taunaí. Eu li o romance e vi que dava para mencionar isso aí, esse apelido colocado ao autor aí, de Inocência aí. No romance de Machado de Assis, como o envio de cartas ao seu amigo, né? Isso aí foi pego, né? Porque eu faço aqui um comentário, voltando, particular meu, sobre algo acontecido, lido por mim no romance de Machado de Assis. Eu li e vi, né? Como o envio, né? Tinha lá no romance os envios das cartas ao seu amigo, né? Escritor Silvio de Narte, e apelidado de Visconde de Taunaí, autor de Inocência. Usa-se colchetes para indicar o quê? Para indicar a omissão de partes na transcrição de um texto. Exemplo. É um homem de 60 anos feitos, corpo antes cheio que magro e risonho. Aqui temos a interrupção da frase. Aí abre colchete, põe a reticência e fecha colchete. Então, desmembrando a frase. É um homem de 60 anos feitos, aí abre colchete, põe a reticência e fecha colchetes. Poderia usar também no lugar aqui dessa interrupção, usar também parênteses, botar a reticência e fechar o parênteses. Dá no mesmo aí. Observe. Se você quiser fazer esta interrupção usando parênteses envolvendo a reticência, eu acabei de falar isso aqui agora, né? Faça. Ponto parágrafo. Agora o assunto é ponto parágrafo. Não é aconselhado o uso de parágrafo longo. Além disso, é essencial que haja coesão entre os diversos parágrafos de um texto, de forma a que as ideias não estejam soltas. Outro assunto, pontuação alínea. Pontuação alínea é um tipo de estruturação da linguagem escrita que indica a divisão de um tema ou assunto, enumerando vários subtópicos do assunto. É representado por letras minúsculas, ordenadas alfabeticamente ou por números em ordem crescente, seguidos de um parêntese curvo. Cada linha deverá ser escrita em uma nova linha, usando letra maiúscula, né? Cada linha deverá ser escrita em uma nova linha, usando letra maiúscula. Falamos agora de barra oblíqua. Barra oblíqua sozinha, né? Ela só indica separação, podendo ser substituída pela conjunção ou nos dois últimos termos da frase secundária. Barra oblíqua sozinha indica separação, podendo ser substituída, essa barra oblíqua ser substituída pela conjunção ou nos dois últimos termos da frase secundária e fazendo uso da vírgula nos primeiros termos desta mesma frase secundária. Exemplo. Poderemos optar por, carne, barra, oblíqua, peixe, barra, oblíqua, dieta. Aqui no caso, né, essa é a frase principal. Poderemos optar por. Aqui é a frase secundária. Agora, poderemos optar por, carne, vírgula, peixe ou dieta. Aqui o ou já substituiu a barra oblíqua.
Como falamos, aqui se trata da frase secundária. Se ligue. Em separação, né? Ou seja, para... O que é isso aqui, meu Deus? Sozinha, né? A barra oblíqua, né? Ou seja, barra oblíqua, sozinha, em separação. Você só tem uma escolha. Barra oblíqua, sozinha, em separação. Você só tem uma escolha. Barra oblíqua entre conjunções, aqui já é outro assunto, é o mesmo assunto, mas falamos aqui de barra oblíqua entre conjunções. Anteriormente falamos de barra oblíqua sozinha, agora estamos falando de barra oblíqua entre conjunções. Essa barra oblíqua entre conjunções indica inclusão. Neste caso de inclusão, na frase principal, usamos e barra oblíqua ou nos dois últimos termos, pois temos as duas opções na frase secundária a nosso favor, entendeu? Neste caso de inclusão, na frase principal, usamos e barra oblíqua ou nos dois primeiros termos, pois temos as duas opções na frase secundária a nosso favor. Ou seja, temos a inclusão ou a separação. Temos essas duas opções, ou a inclusão ou a separação. É só escolher uma das duas. A barra oblíqua é utilizada na separação das conjunções e ou nas frases secundárias. Falamos isso aqui agora. Exemplo. Os alunos poderão apresentar trabalhos e barra oblíqua ou escritos, ponto. Isso aqui se trata da frase principal. Agora vamos partir para a frase secundária, aqui nesse caso, que a barra oblíqua está separando as duas conjunções, e ou. Então, vamos aqui. Os alunos poderão apresentar trabalhos e escritos, ponto. Essa é a primeira frase secundária referente à inclusão. Inclusão eu usei o é. A segunda frase secundária, nós vamos falar agora. Os alunos poderão apresentar trabalhos ou escritos, ponto. Aqui é a segunda frase secundária que refere à separação. Então, nessa separação de as duas condições, e, barra, ou, você tem duas opções da inclusão, que usa o e nos termos finais, e de usar o ou em separação nos termos finais. Isso na frase secundária. A frase principal ela fica completa com o e, barra, ou. Usa-se barra oblíqua para separar versos de poesias, quando escritos seguidamente na mesma linha. São usadas duas barras oblíquas para indicar a separação das estrofes. Então aqui, né? Usa-se barra oblíqua para separar versos de poesias quando escritos seguidamente na mesma linha. No caso aqui do outro, são usadas duas barras oblíquas para indicar a separação das estrofes. Outro uso de barra oblíqua é na escrita abreviada para indicar que a palavra não foi escrita na sua totalidade. Exemplo, A barra oblíqua C, que é igual a aos cuidados. Outro, S barra oblíqua igual a 100, representa 100. C maiúsculo, né? Esse S também maiúsculo, o A barra C maiúsculo, C barra oblíqua significa com. Essas são palavras abreviadas, né? Usa-se barra oblíqua para separar números do denominador nos números fracionários, substituindo a barra da fração, que no caso ela era
Era no numerador 1 e o tracinho horizontal e denominador embaixo. Então hoje eles estão usando assim 1 barra oblíqua 3, ou seja, 1 barra oblíqua 3 de lado, né? Bota de lado. Tipo vertical. Estão usando assim, para substituir aquele modelo antigo que botava o numerador, traço horizontal e denominador embaixo. Usa-se barra oblíqua para separar números como dia, mês e ano nas datas. Exemplo, 31/03/1983. Barra, a gente já sabe, né? Barra oblíqua. Tá falando. Vamos aqui para a pontuação apóstrofo. Usa-se apóstrofo para indicar a supressão da vogal da preposição de e da. Supressão é a exclusão, tirar, né? Uma vogal dessa aí, do de. O de tira o e, do da tira o a. Em certas palavras compostas, né? Então, voltando, usa-se apóstrofo para indicar a supressão da vogal da preposição de ou da preposição da, em certas palavras compostas. Exemplo, caixa d'água. Seria caixa da água. Então, não precisa repetir esse DA. Aí, caixa da. Esse A aí você vai tirar do da. Fica caixa de. Aí bota o ponto de apóstrofo aqui do ladinho do D, em cima do D, e põe a palavra água. Caixa d'água. Outra aqui também, Ouro Preto do Oeste. Então, Ouro Preto do, esse O não entra. Aí você põe esse ponto apóstrofo bem cá em cima do D, né? Aí fica Ouro Preto do Oeste. Não precisa repetir o O. No do aí eu repeti esse O. Exercício de pontuação entre os termos da oração. Se ligue. Termos de mesma função sintática repetida separa por vírgula. O E substitui a vírgula nos últimos dois termos repetidos. Observação. Como já sabemos, eu não posso separar o sujeito do seu verbo, nem separar o verbo de seu complemento. Essa atitude, né, de não separar o sujeito, né, do verbo, o verbo do complemento, aqui configura uma ordem direta. Em pensamentos opostos ou independentes, caso de conjunção adversativa, cabe bem a colocação do ponto e vírgula. Repetindo, em pensamentos opostos ou independentes, cabe bem a colocação do ponto e vírgula. Independente, caso das conjunções adversativas, né? Aí nesse caso aí, né, em pensamento opostos e independentes, são referentes a caso das conjunções adversativas. Aí cabe bem o ponto e vírgula. Se ligue, a vírgula omite um verbo. Omite uma conjunção também, né? Então, a vírgula tem o poder de omitir um verbo, tem o poder de omitir uma conjunção. É de certo. Se ligue aqui, neste advérbio, né? Se ligue aqui, neste advérbio, com a palavra de inclusão. A palavra refere aqui a também. Essa palavra também, pois ele pode omitir uma palavra ou uma frase inteira. Se ligue aqui neste advérbio com a palavra, advérbio de inclusão com a palavra também, pois esse também aqui ele pode omitir uma palavra ou uma frase inteira. Exemplo. Assim como a vida de Davi é cheia, né? É cheia de altos e baixos, a nossa também é. Observe aqui, ele, o advérbio, né, de inclusão, omite essa frase.
abre aspas. Vida era cheia de altos e baixos, da mesma forma. Então, esse advérbio também, ele pode omitir uma palavra ou uma frase inteira, como ele fez aí, né? A frase é como: assim como a vida de Davi era cheia de altos e baixos, a nossa também é. Então aqui ele omitiu essa frase também, né? A nossa vida era cheia de altos e baixos, da mesma forma que é de Davi, entendeu? Então, também aí omitiu essa frase aqui. A nossa vida era cheia de altos e baixos, da mesma forma. Então, botou o advérbio de inclusão também, não precisou escrever essa frase que eu li aqui. A nossa vida era cheia de altos e baixos, da mesma forma. Da mesma forma. Observação: mexeu na ordem direta, coloca vírgula. Se o verbo é de ligação, seu termo, seu complemento, seu objeto, seu núcleo, é o predicativo do sujeito. Então, se o verbo é ligação, isso tudo aí, né? Termo, complemento, objeto, núcleo e o predicativo, ele é predicativo do sujeito. Adjunto adverbial tem que estar sempre no final da frase, ou seja, o adjunto adverbial, o lugar dele apropriado é no final da frase. Não estando no final da frase, tem que colocar vírgula. Exercício sobre a pontuação entre as orações. Só é pronome relativo quando puder trocar o que em questão por o que, a qual e demais pronomes relativos. Se ligue, o que é o pronome relativo mais importante. Ele é o mais usado nessa troca. Observação: como falamos acima, podendo fazer esta troca, este que em questão é considerado pronome relativo e refere-se a uma oração subordinada adjetiva, que são duas. As orações subordinadas adjetivas são duas. Resta-me ver se é oração restritiva ou se é oração explicativa. Este que relativo em questão é também considerado uma conjunção integrante. Atente neste exemplo. Desejo, ó Maria, que cases logo. Destrinchando a frase. Desejo, vírgula, ó Maria, acento no ó, vírgula, que cases logo. O ó tônico aqui, eu sempre tenho como meu diferencial para saber quem é o vocativo ou o aposto. Então, o ó tônico, eu sempre tenho como meu diferencial para saber quem é o vocativo ou o aposto. Se ligue que e se, conjunção integrante, você encontra nas orações subordinadas substantivas, que pronome relativo você encontra nas orações subordinadas adjetivas. Repetindo, que e se, né? Que e se, conjunção integrante, você encontra nas orações subordinadas substantivas. Que, pronome relativo, você encontra nas orações subordinadas adjetivas. Esta oração está na ordem direta. Mas por que coloquei o vocativo aqui no meio
da oração subordinada substantiva, usarei entre vírgula. Qual é a oração que está na ordem direta? A oração é essa: desejo, ó Maria, aqui é um vocativo no meio da frase, né? Que cases logo. A oração, ela é a principal, né? A substantiva, desejo que cases logo. É a frase, oração direta. Mas colocamos o vocativo no meio, aí esse vocativo coloca entre vírgula. Isso o quê? Isso pode ocorrer, isso de colocar, né, no meio da frase, um vocativo, né? Pode colocar também uma oração subordinada substantiva, usarei entre vírgula, né? Pode usar também uma oração também coordenada, qualquer uma. Aí você vai intercalar no meio, então você vai colocar entre vírgula. Isso pode acontecer com outros termos, né? Como eu falei, oração adverbial, qualquer uma. Orações adverbiais são 9 orações adverbiais. Exemplo, espero que quando tiveres tempo, venha nos visitar. Vamos desmembrar essa frase. Espero que quando tiveres tempo. Quando tiveres tempo é oração subordinada adverbial, temporal. Venha nos visitar. A frase principal é essa aqui. Espero que venha nos visitar. Como colocamos essa oração subordinada adverbial temporal aqui no meio, que é a oração quando tiveres tempo, colocamos entre vírgula no meio da oração subordinada substantiva, né? Que é chamada por mim de oração mãe. Ou hora coordenada, qualquer uma também, né? A gente botou aí uma subordinada adverbial, mas a gente pode usar também uma coordenada, como eu falei anteriormente. Orações coordenadas são 5, como a gente já sabe, né? Vamos dar esse exemplo de uma oração coordenada que pode vir no meio da subordinada substantiva, que eu intitulo como oração mãe. É aquela que fornece a barriga dela para que coloque um termo como vocativo, como oração coordenada, como oração subordinada adverbial, qualquer uma delas aí, como eu já mencionei. Vamos para esse exemplo aqui de uma coordenada. Eu sei que todos irão ganhar. Eu sei que todos irão ganhar. Essa é a frase principal. Mas aqui intercalamos uma oração coordenada aditiva. Qual é essa oração coordenada aditiva? Exemplo, a oração é essa. E você também sabe. Essa oração coordenada aditiva foi colocada aqui no meio da oração substantiva. E essa coordenada aditiva, ela só consta um sujeito. Então, quando consta um sujeito, não se coloca vírgula antes do E. Nesse caso, não coloca vírgula antes do E, em se tratando de conjunção aditiva. Mas esse caso aqui nos leva a outra observação. Observe aqui esse caso. Essa vírgula aqui, antes do E aditivo nessa frase, não voga naquele critério da conjunção aditiva que eu falei, né? Que não coloca vírgula antes do E. Pois trata-se de oração aditiva intercalada. Aqui, ela não é uma oração aditiva qualquer uma, não. Aqui ela é uma oração aditiva intercalada à frase, a oração principal, a oração subordinada substantiva, a oração mãe. Então, pegou vírgula aí antes desse E,
porque foi um intercalagem, você intercalou a oração aditiva. Foi por isso que pegou a vírgula antes desse E aí. Essa oração, né, sempre coloca entre vírgulas, essa conjunção aditiva sempre coloca entre vírgula. Tem que ficar esperto aí. Intercalou, aí põe entre vírgula aí. Sempre coloca entre vírgula. Aprendemos que não se coloca vírgula entre a oração principal e a sua subordinada substantiva. Mas neste caso, acima, tratados aqui, pode. Então, esses casos são os casos que eu já expliquei acima, né? Quando é incluso um vocativo, quando é incluso uma oração coordenada, qualquer uma das 5, ou uma das 9 das subordinadas adverbiais, aí abre exceção, aí tem que colocar entre vírgula, aí, nessa frase, oração mãe, aí, que é a oração subordinada substantiva. Como saber se é uma oração subordinada substantiva? O método que eu tenho é esse. Ache a conjunção integrante. Vamos voltar. Como saber se é uma oração subordinada substantiva? Ache a conjunção integrante que ou se, SE, né? Que é igual esse que e esse SE, que refere à conjunção integrante, você só encontra em oração subordinada substantiva, que são 6 as orações subordinadas substantivas, que aí você vai saber, né? Oração subordinada substantiva tem aquela objetiva direta, objetiva indireta, tem predicativa e outras mais, né? São 6. Então, foi conjunção integrante, você já sabe que se refere a uma oração subordinada substantiva. Resta ver qual das 6 vai encaixar esse que ou esse se. Você retirando o termo falante ou oração principal da frase inteira, se por acaso a segunda oração, ou seja, a segunda oração é a oração subordinada, começar por que ou se, fica aí caracterizada a oração subordinada substantiva. Então, voltando a salientar, você tem a oração mãe, que é ela completa, com o termo falante e a oração e o termo falante. O termo falante é a mesma coisa de oração principal. E a subordinada, você tirando daí da principal, que é a oração mãe, você tirando o termo falante ou oração principal, você tem o restante da frase. Aí vai ver se tem um que ou se. Se tiver, aí trata-se de uma conjunção integrante. Aí você vai ver qual é a oração que esse que e esse se encaixa dessas 6 subordinadas substantivas. Observe este exemplo. Encontraram nossos desbravadores uma terra fértil no sul do Brasil. Essa frase ela está no lugar certo, né? Aqui no sul do Brasil, aqui no caso adiantando, né? O termo 4, esse no sul do Brasil é termo 4, é adjunto adverbial, de tempo, no caso. Está no lugar certo. O lugar de adjunto adverbial é no final da frase. Mas vamos desmembrar a frase para ficar bem explicado. Encontrar é o verbo, né? Representado pelo número 2. Nossos desbravadores é o sujeito, representado pelo número 1. Uma terra fértil, objeto direto. No sul do Brasil, objeto direto é representado pelo número 3. No sul do Brasil, adjunto adverbial é representado pelo número 4. Esta frase, apesar de seus 2 primeiros termos estarem trocados, quais são os 2 primeiros termos? Sujeito está no lugar do verbo e o verbo está no lugar do sujeito. Então, apesar de seus 2 primeiros termos estarem trocados,
não configura uma ordem direta. Então, não precisa colocar vírgula na frase. Também não coloca antes do advérbio, pois, como já falamos, né? O lugar do advérbio é no fim da frase, pois o advérbio não está deslocado, ou seja, ele encontra-se no final da frase, o seu lugar de origem. A oração subordinada substantiva é a oração inteira, as duas, eu acabei de falar, né? A oração mãe, ela é constituída, ela inteira, ou seja, é a junção da oração principal ou termo falante, no caso. A oração principal é o mesmo termo falante, mas a oração subordinada, juntamente com a oração subordinada substantiva, com o que ou o se, iniciando-as. Ou seja, vamos repetir, a oração subordinada substantiva é a oração inteira, ou seja, as duas orações, ou seja, é a junção da oração principal ou termo falante, né? Principal e termo falante é o mesmo, mas o restante dessa frase, né? Que é a oração subordinada substantiva, que vai se ver qual das seis ela se encaixa. Essa restante da oração ela vai ter o que ou o se, porque aí se trata de conjunção integrante. Eu considero esta oração subordinada substantiva como oração mãe. Já foi falado isso aqui há tempo. Se ligue nesse exemplo. Exemplo primeiro. Estava tão distraído que não me viste. Eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva. Não se coloca vírgula neste tipo de oração. Qual é a oração? Oração adverbial consecutiva, não se coloca vírgula. Isso fica a critério de cada gramático. Uns botam vírgula, outros não. O melhor é não botar. Outro exemplo, segundo exemplo. Eu poderia ir, vírgula, mas não fui. Sempre tem vírgula antes deste tipo de conjunção coordenada adversativa. Adversativa, né? Voltando. Sempre tem vírgula antes desse tipo de conjunção coordenada adversativa e demais coordenadas, com exceção das aditivas, conforme o caso, né? Então aí a gente já sabe disso aí. Sempre tem vírgula antes deste tipo de conjunção coordenada adversativa. Terceiro exemplo. Eu vivo dizendo. Vivo dizendo é uma locução adverbial, que é assim que se faz. A frase certa é essa. Eu vivo dizendo que é assim que se faz. Vivo dizendo é locução adverbial. Eu não tenho aqui uma oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio, apesar de parecer. Observação. Evite usar a locução adverbial e use um só verbo para não se confundir, pois esse verbo lhe levará para uma oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio, neste caso. Observação. Com o uso do verbo, o exemplo anterior fica assim. Ou seja, para que evite confusão, esse exemplo anterior nós vamos colocar um verbo para ver como fica. Essa frase vai ficar assim. Eu digo que é assim que se faz. Observação. Fique ligado com as conjunções adverbiais, principalmente as reduzidas, pois elas podem aparecer no início, meio e fim, sendo que seu lugar de origem é o final das orações. Muito importante isso aqui, as orações reduzidas é o local dela de origem é no final das orações. Exemplo, não posso viajar ganhando pouco. Aqui é uma oração
subordinada adverbial reduzida de gerúndio causal. Essa oração está, né? Essa oração subordinada adverbial causal está no final e encontra-se na ordem direta, não vírgula. Essa oração reduzida, né, de gerúndio está no final. Então, não vírgula, porque ela está no lugar certo, que é no final da frase. Descobriu que se trata de uma oração subordinada substantiva, saiba de antemão que não separa essas duas orações que constituem as orações subordinadas substantivas. É como eu falei, né? Aquele termo falante, né? A oração principal e termo falante com o restante, no caso, não separa ele lá naquele caso. São elas, termo falante, que constitui essa oração subordinada, termo falante é a mesma oração principal. E o restante da substantiva, que vai se ver qual delas, né, daquelas 6. Aí constitui a oração subordinada substantiva. As duas integram a oração inteira, né? Ou seja, a oração subordinada substantiva, conhecida aqui como oração mãe. Com exceção, no caso, né, de pôr vírgula aí, como já falamos, com exceção do uso, aí no caso separar a principal da subordinada, com exceção daqueles casos que falamos, né? Uso do vocativo, ou da oração adverbial, que são 9, ou das coordenadas, qualquer uma, que as coordenadas são 5, que virão intercalada na substantiva, oração mãe. Oração substantiva completa é chamada oração mãe. E coloca entre vírgula. Vai colocar intercalada na oração mãe, oração substantiva, vai botar entre vírgula. Se ligue. Exemplo. Ou vai ou fica. Esta é a oração coordenada alternativa. Antes das coordenadas, sempre coloca vírgula. Neste caso, de palavra repetida, a conjunção sempre é a segunda. Exemplo. Deixe-me um recado, caso eu não esteja em casa. Desmembrando a frase. Deixe-me um recado, caso aqui é uma conjunção, eu não esteja em casa. Está na ordem direta e a oração é subordinada adverbial condicional e está no final da frase, caso eu não esteja em casa, está no final da frase. Não coloca vírgula. Outro exemplo. Paulo estudou tanto como os outros. Desmembrando a frase. Paulo estudou tanto como, esse como aqui é uma conjunção, os outros. Este como é uma conjunção comparativa, o que possibilita subentender o verbo. No caso desta frase, o verbo estudaram, então subentender o verbo estudaram. Oração comparativa não coloca vírgula. Outro exemplo. Saímos pela noite, é a primeira oração, e voltamos de manhã. Porém, nada fizemos. Eu vou desmembrar essa frase. Saímos pela noite, primeira oração. E voltamos de manhã, vírgula. Porém, essa aqui no caso, e voltamos pela manhã, segunda oração. Porém, é conjunção. Nada fizemos. Terceira oração. Nada fizemos, terceira oração. Aqui depois da segunda oração, e voltamos de manhã, que é a segunda oração, e voltamos de manhã. Seguindo para a terceira oração. Qual é a terceira oração? É porém nada fizemos. Coloca a vírgula antecipando a conjunção coordenada porém. A conjunção coordenada, aqui nesse caso é porém. Pois antes das coordenadas, põe a vírgula. Porém, a conjunção adversativa. Se ligue. Exemplo.
Temos pouco dinheiro, mas se Deus nos ajudar, conseguiremos juntar mais. Vamos desmembrar. Temos pouco dinheiro, vírgula, mais, vírgula, esse mais é conjunção. Se Deus nos ajudar, aqui é uma oração aqui, eu vou ver qual é essa oração. Conseguiremos juntar mais. Essa vírgula antecedendo a palavra mais é porque, como vimos antes, coloca a vírgula antes das conjunções coordenadas. Qualquer uma delas coordenadas. Com aquela exceção da aditiva, né? Com exceção das aditivas. Conforme critério. E as outras duas vírgulas foram usadas para intercalar a oração subordinada adverbial, condicional. Aquela frase intercalada ali trata-se de uma oração subordinada adverbial condicional, dentro da oração subordinada, substantiva, ou seja, dentro da oração principal, dentro da oração mãe. Esta oração subordinada adverbial condicional, né? Esta oração subordinada adverbial condicional deveria estar no final da frase. Coloquei no meio, coloca a vírgula. Outro exemplo. Terminado o baile, foram embora. Terminado o baile, foram embora. Observação. Seja esta oração adverbial causal ou adverbial temporal, ela é uma oração reduzida. Resta-me ver de que ela é reduzida. Aqui ela é reduzida de particípio. Terminado de ido, ado é particípio. Essa oração deveria estar, no final da frase, porque é advérbio. Porque é advérbio. Como está no início, coloco vírgula. Observação. Eu poderia também botar esta mesma oração desta forma. Primeira oração concessiva. Foram embora, tanto é que terminou o baile. Segunda oração. Vamos desmembrar? Primeira oração. Que é a primeira oração é a concessiva. Foram embora. Essa é a concessiva. Tanto é que terminou o baile. É a segunda oração que é consecutiva. Estas duas orações encontram-se na ordem direta. Para que fique nesta ordem direta, basta manter a oração concessiva em primeiro lugar e a consecutiva em segundo lugar. Observação. Nesta ordem, ela pega a vírgula. Notando nessa ordem aí, pega a vírgula. Sendo que a conjunção concessiva, que é a primeira, expressa ideia contrária da oração principal, que é a segunda. Portanto, coloque a vírgula aí, após a primeira, conjunção concessiva. Portanto, coloque a vírgula aí, após a primeira conjunção concessiva. Qual é a primeira concessão? A primeira conjunção concessiva é a palavra embora, né? A conjunção embora. As orações reduzidas é advérbio. Deve ser sempre colocado no final das frases. Isto não acontecendo, põe a vírgula. Ou seja, as orações reduzidas é advérbio. Deve ser sempre colocadas no final da frase. Isto não acontecendo, põe a vírgula. Observação geral. O posicionamento correto das conjunções, principalmente as conjunções adverbiais reduzidas, pois elas são advérbios. Posição correta, né? Do predicativo, condições corretas dos advérbios, dos adjuntos adverbiais, posições corretas dos objetos, né? Dos complementos,
Posição correta das orações subordinadas adverbiais, que são 9, é no fim da frase. Isto não acontecendo, ponha a vírgula. Se ligue aqui em termo falante. Que e se, conjunção integrante. Ele origina, né? Esse que e se aí, conjunção integrante, ele é originário das orações subordinadas substantivas, que são 6. Exemplo aqui agora. Verei se consigo ir até lá. Desmembrando. Termo falante, verei. Se consigo ir até lá. Isso é o restante da oração. Observação. O se aqui é uma conjunção integrante, pois se eu tirar o termo falante da frase completa, que é a oração substantiva, oração mãe, a frase, né? A frase completa, essa oração mãe aí, né? Ficará, né? Se você tirar, repetindo aqui, o se aqui é uma conjunção integrante, pois se eu tirar o termo falante da oração completa, qual é o termo falando da oração completa? É verei. Se eu tirar esse termo falando da oração completa, ficará o se começando a segunda oração. Observação, este se não pode ser trocado por outra conjunção do grupo, pois não terá nexo. Esse se não pode ser trocado por outra conjunção do grupo, pois não terá nexo. Então, o se começa a segunda oração. Qual é a segunda oração? Se consigo ir até lá. Esta é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É importante fazer a pergunta ao verbo do termo falante para saber em qual das orações subordinadas substantivas, que são 6 orações subordinadas substantivas, o se ou o que vai se encaixar. Então faça essa pergunta, né? No caso aqui desse exemplo anterior, fazer a pergunta ao termo falante. Neste exemplo, a pergunta é essa: verei o que? Resposta: se consigo ir até lá. Se eu trocar esse se por tentar trocar esse se por uma do grupo que corresponde a ele, que é caso, a outra conjunção caso, ela não vai ter nexo aqui, apesar da diferença ser tão pouca. Exemplo: verei caso consiga ir até lá. Mas a frase principal aqui tá: verei se consigo ir até lá. Se eu colocar aqui, verei caso consigo ir até lá, não está tendo nexo. Isso é a minha maneira de pensar, né? Eu acredito que eu estou no caminho certo. Se eu não estiver no caminho certo, vocês investigam direitinho aí nos livros para ver aí, porque essa troca não foi possível. Não foi possível aí trocar o se pela outra conjunção caso. A frase fica sem nexo. E quando ela fica sem nexo, trata-se de conjunção integrante. Quando ela tem nexo, ela trata-se de uma das 9 orações subordinadas adverbiais. Continuando aqui o assunto, né? Esta oração acima está no final. Não coloca vírgula. Se estivesse no meio, colocaria entre vírgulas. A conjunção integrante se está introduzindo a oração subordinada substantiva objetiva direta. Foi isso que eu falei agora. O se está introduzindo a oração subordinada substantiva objetiva direta. Se tentar trocar esse se aí não dá certo, não vai ter nexo. Então,
É por isso que ele fica como conjunção integrante, que em si não pode trocar ele nesse caso aí. Se está introduzindo a oração subordinada substantiva objetiva direta acima. Assim como o se poderia introduzir um vocativo, uma oração adverbial, que são 9 orações adverbiais, ou então qualquer uma das coordenadas, que são 5. Vamos falar agora, né, o outro exemplo aqui. Exemplo 2. Exemplo 2. Termo falante. Voltarei se for preciso. Vamos lembrar essa frase aqui. É um outro exemplo esse aqui. Voltarei é termo falante. Se for preciso é o restante de outra oração subordinada substantiva. Resta-nos ver qual é, né? Aqui eu posso trocar? Não, eu acredito que ela não é oração subordinada substantiva, não. Ela é uma oração subordinada adverbial. Uma qualquer das 9. Vamos ver aqui. Voltarei se for preciso. Aqui eu posso trocar a conjunção se por outra conjunção semelhante do grupo. E a frase manterá nexo, pois trata-se aqui de uma oração subordinada adverbial. São 9, olha aí. Eu estava confundindo lá em cima, mas corrigi a tempo. Neste exemplo acima, troquei a conjunção se pela conjunção caso. Olha aqui já deu certo. A outra conjunção integrante não teve nexo. No caso da conjunção aqui adverbial, já deu certo. Neste exemplo acima, troquei a conjunção se pela conjunção caso, configurando assim uma oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial já sabemos que é a que tem nexo. Neste caso, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Neste caso, ela é uma oração subordinada adverbial condicional, nesse segundo exemplo. Se com a troca das conjunções a oração não mantiver nexo, trata-se aí de uma conjunção integrante. Eu já falei isso. Não teve nexo, trata-se de uma conjunção integrante. Ou seja, é uma oração subordinada substantiva. Então, não teve nexo, você sabe que se trata de uma das orações subordinadas substantiva, que são 6. Observação. Depois da troca, a oração ficou assim. O exemplo acima aí. Esse segundo exemplo. Depois da troca, a oração ficou assim. Exemplo. Voltarei caso seja preciso. Desmembrando a frase. Voltarei é o termo falante. Caso seja preciso. É o restante da frase. Qual é essa restante da frase? Ele se trata, né? Caso seja preciso, é uma oração subordinada adverbial condicional. Está no final. Não coloca vírgula. Se ligue de uma vez por todas. A única oração que pode receber em seu interior um termo como vocativo, uma oração adverbial, seja ela qual for, que são 9, ou uma oração coordenada, seja ela qual for, que são 5. É a oração subordinada substantiva, chamada por mim por oração mãe, estando na ordem direta. É preciso salientar isso. A oração mãe, estará sempre na ordem direta para que receba esses 3 termos, vocativo, oração coordenada ou oração subordinada adverbial. Como começar a redigir um texto? Outro assunto, né? Em primeiro lugar, escreva seu texto sem se preocupar em pontuá-lo. Saiba que um texto é constituído de várias orações em sequência. Cada verbo corresponde a uma oração. Isso é importante. Você tem um verbo, você tem oração. Você tem 3 verbos, você tem 3 orações. Ache-as e verifique em que ordem se encontram. Se estiver na ordem indireta, pega a vírgula.
Isso aqui é uma dica que eu dou. Coloque a oração que está na ordem direta, coloque na ordem direta. Estando na ordem direta, não pega vírgula. Isso facilita a pontuar a frase. Mas se nesta ordem direta foi preciso intercalar um termo como um vocativo ou uma outra oração como qualquer oração adverbial ou qualquer oração coordenada, coloque entre vírgula. Agindo assim, você vai saber o local aonde pôr a pontuação, seja ela qual for. Aqui eu coloco as principais conjunções. Conjunções coordenativas são 5. A primeira, aditiva. A relação de sentido da conjunção aditiva é soma e adição. São elas. E, vírgula, nem, vírgula, não, só, reticência, vírgula, mas também, vírgula, como também, vírgula, bem como, vírgula, mais ainda, vírgula, não só, reticência, etc. Segundo lugar, adversativa. Relação de sentido da adversativa é de oposição. São elas, mais, vírgula, contudo, vírgula, no entanto, vírgula, porém, vírgula, entretanto, vírgula, todavia, vírgula, antes, escrito com esse antes, significando pelo contrário, vírgula, não bastante, não obstante, vírgula, apesar disso, etc. Observação, com ideia oposta, ou seja, com pensamentos diferentes, coloque o ponto e vírgula para separá-las neste tipo de conjunção adversativa. Alternativa, né? Acho que é a terceira. Aqui no caso trata de um par de palavras, né? Ou par de conjunção, virgule, antes da segunda conjunção. Coloque a vírgula, né? Antes da segunda conjunção. Relação de sentido, né, da alternativa é opção, é escolha. São elas ou, vírgula ou no caso, depois ou reticência, vírgula ou, ora reticência, vírgula ora, quer reticência, vírgula quer, já reticência, vírgula já, que reticência, vírgula que. Observação, separam as locuções conjuntivas alternativas. Então, as locuções conjuntivas alternativas são separadas. Se ligue. Separe a primeira oração e coloque a vírgula após a última palavra da primeira oração e antes da segunda palavra ou segunda conjunção repetida, pois ela é a conjunção, ou seja, a segunda palavra ou a segunda conjunção repetida, essa segunda que se trata da conjunção. Outra coordenada aqui, a conclusiva. Relação de sentido da oração conclusiva é de conclusão, são elas. Logo, vírgula, portanto, vírgula, por isso, vírgula, assim, vírgula, por conseguinte, vírgula. Aí vem aqui, pois, entre vírgula, né? Ou seja, uma vírgula antes de começar o pois e a outra depois que... Assim que passa, que escreve pois, ou seja, envolvido por duas vírgulas. É quando em seguida vier outra conjunção ou outro termo, etc. Então é isso. Pega duas vírgulas nesse pois aí dessa conclusiva, porque vem, digamos assim, em seguida de uma conjunção vem a outra. A outra conjunção explicativa. Conjunção explicativa aqui é outra coordenada, né? Acho que essa é a quinta oração daqui das coordenativas, das coordenadas. Relação de sentido das explicativas é justificativa, é explicação. São elas, porque junto, né? Sem acento, vírgula, que, vírgula, porquanto, vírgula. Porquanto, no caso, é junto, é escrito porquanto junto, não é juntinho. Pois,
Olha, vírgula, depois coloca pois. Neste tipo de conjunção explicativa, sempre coloca-se vírgula, pois, estando nesse tipo de conjunção explicativa, a palavra pois ou a conjunção pois, neste tipo de conjunção explicativa, sempre coloca vírgula. Sempre coloca vírgula, observação, quando antes do pois explicativo, que é o caso que estamos mencionando, vier um verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo? O verbo no imperativo é que dá ordem. Imperativo, ele é em caso de fazer pedido. Imperativo é dando conselho, etc. Coloque a vírgula antes e colada a este pois explicativo. Neste tipo de conjunção explicativa. Pois explicativo está sempre no tempo presente. Se ligue. Pois explicativo está sempre no tempo presente e sempre inicia a oração.